Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pela manhã tivemos um culto poderoso, abençoado, cheio da presença de Deus, uma santa ceia maravilhosa. Tenho certeza que a noite não será diferente. Será melhor em nome de Jesus. Amém? Irmãos, deixa eu dar alguns avisos, algumas orientações. O pastor Ricardo não está conosco, pastor Ricardo e pastora Rosângela, porque eles estão em Suzano, na casa do pai dele, cuidando do pai dele. Eles estão ausentes por problema de saúde do pai. Eu não sei se os irmãos têm percebido, mas uma vez por mês, o pastor Ricardo ele tem que estar um final de semana lá cuidando do pai. E caiu justamente de ser na ceia. Mas é uma satisfação que eu estou dando à igreja. Amém? Eu queria pedir aos irmãos, que, principalmente crianças, que não se sentassem, o Éder pediu para me dar esse aviso, que não se sentassem naquele banco que está lá atrás. Aquele banco lá é mera decoração, é ilustrativo. Então, para os irmãos não sentarem, para os irmãos chegarem para ouvir a palavra aqui. Amém? Queria pedir também um outro favor, uma gentileza, que é, nós temos procurado, irmãos, usar as redes sociais de maneira saudável e para abençoar o reino de Deus. Sabemos que nem todas as pessoas fazem isso. Um dos problemas mais sérios que nós temos é que muitos usam as redes sociais pessoais, para criar problemas, mas nós queremos edificar o reino. Então eu queria pedir para você que você, em algum momento do culto, da célula, no início, no fim, não no momento da palavra, mas no momento de adoração, que você pudesse tirar uma foto, você pudesse registrar um momento e compartilhar na sua rede social pessoal, no seu Instagram, no seu Facebook, para divulgarmos o reino de Deus, para levarmos a palavra de Deus a outras pessoas, porque a sua rede social ela tem um alcance maior do que a rede social da igreja, da comunidade. Amém, irmãos? Então você tem liberdade para fazer isso se você assim o quiser. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que surgiu de uma inquietação em meu coração, de uma certa indignação, por estar vendo tudo o que tem acontecido nas redes sociais, na mídia, no nosso país, no cenário geopolítico, espiritual, de forma geral. Eu queria falar sobre outros sinais do fim dos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, se puder projetar, 2 Timóteo capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, use-a em nome de Jesus. Anote a palavra para você compartilhar nas células, nas nossas reuniões semanais. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ler juntos? A palavra de Deus diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-te desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você, no caso de Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor,
a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém, irmãos? Você pode dizer um amém bem eloquente? Aleluia. O seu amém tem poder e ele é importante. Aleluia. Eu quero falar, irmãos, sobre outros sinais do fim dos tempos. Por que outros? Porque nós já falamos daqueles que são mais evidentes, daqueles que comumente está descrito na palavra de Deus. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, quando nós, os irmãos, ensinamos aqui, nós falamos a respeito daqueles sinais que são mais genéricos. São guerras, terremotos, fome. Quando falamos a respeito desse assunto, você logo tem em mente os 4 cavaleiros do Apocalipse, não é assim? Porque já são temas um pouco mais conhecidos, compartilhamos com mais frequência. Jesus disse que esses sinais do fim dos tempos, eles eram apenas o início, o princípio das dores, que começou lá com Jesus há 2000 anos atrás. Mas eu quero falar de 2 específicos que não são muito mencionados, mas que estão aqui nesse texto. Todavia, antes, eu quero chamar a sua atenção, fazer uma observação importante a respeito desse texto, da importância desse texto, dessa carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, porque são as últimas palavras de Paulo. Eu sempre me pego pensando e refletindo, na situação em que Paulo se encontrava, preso já há muito tempo, sentenciado à morte, vivendo ali os seus últimos momentos de vida. Você sabe, quando você está nos seus últimos suspiros, você tem que escolher bem as palavras para não desperdiçar o tempo. Aliás, é a coisa que você não tem, tempo. Então você tem que escolher bem as suas palavras. Então as últimas palavras de um homem nos seus últimos momentos de vida, elas são muito importantes porque elas traduzem e resumem aquilo que é importante, aquilo que é essencial, aquilo que é a prioridade da sua vida. E Paulo escreve a Timóteo nesse contexto, entendendo que ele está falando de algo, ele está sendo sucinto e objetivo ao dar essas instruções a Timóteo. Cabe também lembrar que quando ele fala a respeito dos tempos difíceis, ele fala de tempos difíceis e o termo no original são tempos trabalhosos, são tempos, dias angustiantes. Mas o fato é que tempos terríveis são resultado de homens terríveis. Tempos difíceis são fruto de homens difíceis, de uma sociedade difícil, de homens ímpios, distantes, longe de Deus. Então, homens maus produzem dias maus. É isso que Paulo está querendo ensinar e mostrar para Timóteo. Então, homens moralmente fracos vão criar tempos difíceis. É isso que Paulo está querendo mostrar para Timóteo a respeito desses dias do fim. Então, diferentemente do que você talvez já tenha ouvido e tenha aprendido talvez na escola, ou na internet, o homem não é fruto do meio. Não, é o contrário. O meio é que é fruto do homem. A sociedade é resultado dos homens. O ambiente é resultado dos homens. E se esses homens são ímpios, são maus, então o ambiente também será mau. A sociedade também será má. Quem está me entendendo, diga amém. Então o que Paulo está dizendo é, se você quer entender os dias que você está vivendo, então olhe para as atitudes dos homens, olhe para o que eles dizem, para o que eles pensam, para o que eles praticam. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E aí eu quero destacar nesse texto 2 sinais dos tempos que Paulo está mencionando aqui, que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos. E um deles é a degradação moral do homem na sociedade, de uma forma bem geral. É essa decadência espiritual e moral do homem. Esse é um sinal do fim dos tempos, que Paulo está mencionando aqui no texto. O outro sinal é a inevitável polarização
Eu usei esse termo porque você já está familiarizado com ele. Quem já ouviu falar essa palavra? Você tem ouvido falar muito aí. Que é os dois lados, né? O bem e o mal, e assim por diante. Então, sobre essa degradação moral, espiritual, essa decadência do homem, Paulo aqui ele vai fazer uma lista que eu quero dividir em 3 aspectos para facilitar, em 3 áreas para facilitar a compreensão e não ser cansativo para você. Então, a primeira classe que ele faz ao mencionar essa lista e essas atitudes, esses comportamentos desses homens ímpios, que são os homens dos últimos dias, a primeira classe está lá no verso de número 2. Paulo diz que os homens, se puder projetar, 3:2. O texto fala que os homens serão egoístas. Em outras traduções os homens serão amantes de si mesmo, porque o egoísmo nada mais é do que você amar a si mesmo, mais do que todas as coisas. Então Paulo classifica como os homens que são amantes de si mesmo. O que é isso? Isso é o ego humano sendo colocado no patamar mais alto. É o egocentrismo. É o antropocentrismo. É o homem no centro de todas as coisas. É o homem como peça-chave da criação. Então, é a pessoa que vive para si mesmo. Uma frase que traduz, talvez você já tenha ouvido, que diz assim, em algum momento da vida, né, alguém chega à conclusão e ele pensa da seguinte forma e até declara: eu preciso ser feliz. Não é só uma frase comum que nós ouvimos e que traduz uma mentalidade. A mentalidade do eu, do ego. Eu estou no centro. Eu preciso ser feliz. Não importa que se no momento que eu estou pensando isso, estou dizendo essa frase, estou chegando a essa conclusão, não importa se eu estou abandonando a família, se eu estou traindo a esposa, não importa se eu estou fazendo mal para alguém, o importante é que eu seja feliz. Então esse é o quadro, é o homem que ama a si mesmo. Eu não sei se os irmãos percebem, mas de algumas décadas para cá, há um discurso muito enfático, né, sobre a autoestima do homem. Como você precisa estar com a sua autoestima bem trabalhada, como você precisa ter uma boa autoestima. Eu não sei se você tem percebido nisso, essa corrente filosófica, que vem através de ideologias, da psicologia, da neurociência, dos ensinos dos coaches. Essa filosofia que é para você se sentir bem, que é para massagear o seu ego, que é para você se sentir o cara, que é para você se sentir a mulher empoderada do século 21, pós-moderno, que é para você se sentir o melhor bombom da caixa. Quando você compra o chocolate, né? Todo mundo já fica de olho naquele que é o melhor bombom da caixa e vai deixando só aqueles que ninguém gosta, vai ficando para o final, ninguém quer. Então essa é a ideia. É você o homem que é o melhor bombom da caixa. Esse é o homem dos últimos dias. É isso que Paulo está enfatizando aqui. E isso, irmãos, isso é tão sério porque isso nada mais é do que apenas o pai de todos esses outros pecados, dessa lista que Paulo está mencionando. Ele é apenas o início. Porque é esse pensamento e essa filosofia que alimenta aquilo que já está no homem por natureza, que é a sua arrogância, que é a soberba, que é o orgulho. Então é incrível como pessoas com tão pouco se acham tão grandes e tão maravilhosas. Às vezes é perceptível e fica claro isso. Você começou a adquirir um pouco de conhecimento, você já se acha melhor que os outros. Muitos são assim. Então, um homem sem Deus começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, sua condição financeira melhorou, ele já se considera superior ou melhor que os outros. Ele conseguiu uma posição, seja na empresa, seja na faculdade, seja na família, seja num ambiente religioso, ele já se considera melhor e superior aos outros. Já se
se considera melhor que os demais. Esse é o homem que Paulo está falando. E a partir daí é que os outros pecados vão se desenrolar. Porque já que eu sou essa pessoa tão maravilhosa, e eu me amo tanto, e se eu pudesse, eu me admiro tanto, se eu pudesse eu casaria comigo mesmo. Já que eu sou o máximo, e agora eu sou o máximo, não existe mais 3 pessoas da Trindade, agora existem 4, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. Então já que eu sou essa pessoa assim tão maravilhosa, então eu posso. Eu tenho o direito de ser ganancioso. Eu tenho o direito de ser avarento, porque afinal de contas tem que ser o melhor para o melhor. Você está entendendo? Então esse é o homem que Paulo está nos relatando. Então já que eu sou o melhor, então eu posso presumir. Paulo fala que os homens serão presunçosos. Eu posso presumir o que eu quiser a respeito de quem eu quiser. Então o que importa é o que eu penso. Não existe verdade absoluta. O que eu penso é o que importa. Porque afinal de contas, eu sou tão importante, brilhante, genial. Então o meu pensamento, eu presumo o que eu quiser, eu acho o que eu quiser. É incrível isso. Como isso está tão forte na nossa sociedade. Então já que eu sou essa pessoa tão maravilhosa, não tem problema se eu blasfemar, se eu zombar no carnaval do nome de Cristo, se eu fizer xixi na Bíblia, porque afinal de contas eu sou o centro. Eu sou especial, eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o tipo de homem que Paulo está falando que existiria no final dos tempos. Eu não preciso respeitar ninguém. Não preciso honrar pai, mãe. Eles são só velhos quadrados, ultrapassados. Não, é o contrário, é eles que têm que me respeitar. Infelizmente é isso que tem havido nessa geração. Eu não sei se você percebe, mas existe uma total aversão e uma militância contra tudo aquilo que é sagrado, contra tudo aquilo que é tradicional, contra tudo aquilo que é conservador. Quem percebe? Levanta a mão. Por quê? Porque esse é o homem dos nossos dias. O homem sem Cristo. O ímpio. É o homem que se acha no centro do universo. E essas ideologias muito progressistas, porque é assim o nome que se dá, elas trazem em si esse pensamento de abandonar, de esquecer, de rejeitar tudo aquilo que para nós é uma verdade absoluta. Princípios e valores que nós aprendemos com os nossos antepassados, com toda uma tradição judaico-cristã, com a palavra de Deus. É isso que está por trás. Tem um nome filosófico para isso, né? Chama-se niilismo. Quem já ouviu falar essa palavra? Niilismo. N-I-I-L-I-S-M-O. Niilismo. Niilismo é essa filosofia de negação, de ceticismo. Bom, não importa é o aqui e o agora. O que é do passado, o que passou, a história, o que foi construído, não importa. Então essa é a filosofia do niilismo. Negar, rejeitar tudo aquilo que foi construído. Por isso que você percebe, né, alguns termos sendo usados nos nossos dias, termos como, por exemplo, desconstruir, desconstrução. É isso, é a filosofia do homem ímpio, do homem sem Deus. De rejeitar tudo aquilo que diz respeito às verdades da palavra de Deus. É desse tipo de homem que Paulo está falando. Não somos contra o progressismo, amém, irmãos? Mas não podemos rejeitar os princípios elementares da palavra de Deus. Os marcos que foram deixados, amém? Esse homem, ele não precisa ser grato, por isso ele não tem gratidão por ninguém. Por quê? Paulo diz, os homens serão ingratos, está lá no texto. Por que eles são ingratos? Porque eles são cheios de si mesmos. Por que eles são ingratos? Porque por se considerarem tão especiais, não é mais que a sua obrigação, se eles precisarem, você ajudar. E sorte sua, que você teve o privilégio de ajudar. Então não espere gratidão, esse é o homem que Paulo está falando.
esse homem dos últimos dias. Então a primeira parte que Paulo nos ensina, esses homens amantes de si mesmo, que trazem esse monte de pecado, de atitude e de comportamentos reprováveis, abomináveis diante de Deus. Mas aí quando nós lemos o verso 3 e o verso 4, nós encontramos uma segunda classe, que são aqueles homens que ele não tem amor pelo próximo, ele não tem amor pelo outro. O texto que nós lemos diz que ele não tem amor pela própria família. Então esse é o homem sem Deus, esse é o ímpio. Se ele ama a si mesmo, como o texto diz, se ele ama mais os prazeres do mundo, prazeres aqui são as paixões, as concupiscências, ou seja, o desejo descontrolado que o consome, que o escraviza. Se esse homem é consumido pelo amor a si mesmo, pelos prazeres, como que ele pode amar os outros? Como que ele pode se importar com os outros? Como que ele pode se preocupar com os outros? Por isso ele é um homem que não ama outros. É um homem que é dominado pelas suas próprias paixões. Tem uma filosofia também para isso, que nós vivemos constantemente, todos os dias, somos bombardeados com isso. Chama-se hedonismo, fala comigo, fala, hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a filosofia, é a corrente de pensamento que ensina que você tem que curtir a sua vida. Vá curtir os prazeres da vida. O que a vida tem para te oferecer de bom, vá curtir, vá usufruir. Por quê? Porque amanhã você vai morrer, você não sabe o que vai acontecer. Então antes que isso aconteça, curta a vida. É a filosofia, né, que ensina, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vivo aqui agora, não importa-se. Importante é você ter prazer. Importante é você aproveitar e curtir a vida. É isso que esse homem pensa. Porque ele é dominado pelas suas paixões. Ele é conduzido pelos seus prazeres. Ele é arrastado pela sua escravidão. Um filósofo conservador disse: um homem dominado por suas paixões forja seus próprios grilhões. O homem é escravo de si mesmo. O homem é o lobo do homem. Edmund Burke disse isso. O homem, dominado por suas paixões, forjam seus próprios grilhões. Ele é escravo daquilo que ele tem mais prazer. E a Bíblia diz que esse homem, ele é inconvencível. O texto diz aqui, ele é irreconciliável. Ele é irreconciliável com Deus. Ele é irreconciliável com a verdade. Porque não há nada que o convença, que o possa persuadir da verdade. Você já reparou que é esses dias que nós estamos vivendo? Se você entrar em um debate, mesmo que você tenha todos os argumentos e todas as provas e todos os fatos, a pessoa ainda vai achar um jeito de sair por cima e dizer que você está errado. Por quê? Porque ele está dominado pelas suas paixões e não há quem consiga convencer um homem dominado pelas suas paixões. Ele é arrastado pelos próprios desejos. Então ele sempre vai dar uma desculpa para continuar no pecado. Essa semana até postei na rede social, né? Porque compartilhando, meditando na palavra, sempre compartilho no meu status. Muitos têm usado a frase Deus é amor apenas como um álibi para continuar nos seus pecados e não se arrependerem. Essa é a grande verdade dos dias em que nós estamos vivendo. Então é esse homem que ele não consegue se submeter. Paulo usa um termo aqui interessante, que ele fala assim que existem esses homens, são os inimigos do bem. Ele não é só alguém que pratica e vive no mal. Além disso, ele é o inimigo do bem. Quem que é o inimigo do bem? É aquele que além de pecar, ele ainda pratica iniquidade. E Jesus disse que esses homens, eles não conseguem amar outras pessoas justamente por praticar a iniquidade, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos
iria se esfriar. Mateus 24:12. E porque ele está tão afundado na maldade, na corrupção, na impiedade, ele não consegue amar outras pessoas. Porque ele já está num estágio mais avançado do pecado, que é a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é pior que o pecado. Por quê? Porque a iniquidade é defender o erro. Você conhece alguém nas redes sociais que defende o erro? Você conhece alguém aí que ele se vangloria do mal? Ele tem orgulho em fazer o mal? Conhece alguém? Não é por acaso, talvez nós estamos no mês do orgulho. E se orgulha da sua impiedade, da sua iniquidade, do seu pecado. A iniquidade é querer transformar o mal em bem. Veja, todos nós pecamos e erramos e falhamos. E normalmente o que se espera de alguém assim é que ele tenha, no mínimo, vergonha do seu pecado e do seu erro. Mas essas pessoas não. Elas fazem questão de militar, defender o pecado, a iniquidade, o mal, aquilo que é maligno, aquilo que é abominável aos olhos de Deus. E não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que a iniquidade. Porque a iniquidade é alguém que aplaude as blasfemas contra Deus. Entende quão terrível é isso? Aquilo que normalmente alguém teria vergonha de expor, dos outros ficarem sabendo, eles fazem questão e se orgulham de colocar em público. Isso é iniquidade. Isso é o estágio mais deplorável da vida do homem. Não estou falando aqui somente da área sexual, mas em todas as áreas. O ímpio que se orgulha da sua desonestidade, o homem que se orgulha da sua violência, o homem que se orgulha das suas mentiras, estão igualmente condenados diante de Deus. Corintiano, que tem orgulho do Corinthians? Brincadeira, irmão. Não é tão pecado assim, não. Só para quebrar o gelo. Mas você entende quanto a iniquidade, irmãos, é tão grave diante de Deus? E é esses os dias que nós estamos vivendo. Isso é ser inimigo de Deus. É ser inimigo do bem. Então são esses homens. Aqueles que amam a si mesmo. Aqueles que não amam o próximo por causa da sua iniquidade. Aí Paulo, ele vai estreitar o negócio, ele vai apertar mais. E aperta para o nosso lado agora. Porque no verso de número 5, do capítulo 3, se puder projetar, 2 Timóteo 3, o verso 5. Aí ele começa a falar, olha, presta atenção. Ele fala assim, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. De quem que ele está falando agora? Ele começa a falar de outra classe, de outro tipo de homem. Quem que são esses? São os religiosos. São os religiosos, porque ele tem aparência. E eles negam o poder. E essa foi uma das repreensões de Jesus aos fariseus. Errais, não conhecendo nem as escrituras e nem o poder de Deus. E Paulo está falando a respeito desses homens, porque esses homens são os religiosos. Você sabe, irmãos, eu tenho me preocupado, inquietado o meu coração, porque uma das coisas e uma das ferramentas mais poderosas hoje, no mundo digital, é o marketing digital, ou neuromarketing. O que é isso? Os especialistas estudam a sua mente para saber como que eles vão prender você, como que eles vão atrair você, como que eles vão fisgar você, para que você consuma exatamente aquilo que eles querem no mundo digital. Mas o pior não é isso, sabe o que é o pior? O pior é que tem líder que se diz espiritual e religioso usando dessas ferramentas para enganar o povo de Deus, para enganar os filhos de Deus,
para trazer falsos ensinos, falsas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então Paulo chama atenção porque são esses homens que, continuando o texto, ele diz que entram na casa de mulheres, que entram na casa das pessoas. Eu pergunto para você, quantas vezes esses falsos mestres, com o poder da mídia social, não estou dizendo que a mídia social é ruim não, que a internet é ruim não, irmãos, não é isso não. Mas tem pessoas que usam para o mal. E quantos desses não entram na sua casa através do seu celular, através da sua TV, e lá ensina e ministra e prega para você coisas que são contrárias à palavra de Deus? Quantos não estão entrando na sua casa com a sua autorização e através de YouTube, de TikTok, de Instagram, ministram a sua vida aquilo que é contrário à palavra de Deus? E você está consumindo, e você está vendo, e você está ouvindo, e isso é alimento para a sua alma. E alimentos estragados fazem mal para a sua alma. Nós, pastores, já estamos com as nossas vestes sujas dos vômitos daqueles que consomem lixo na internet e vêm vomitar para os pastores, para os líderes, porque consomem lixo, faz mal. Então vou dar um exemplo. Às vezes por algum momento, você decide comer uma comida lá de fora. Você não quer mais comer comida da sua casa. Que sua esposa faz, que a sua mãe faz. Aí você decide, por exemplo, chamar um aplicativo, pelo aplicativo, consumir um fast food. Aparência, porque tudo tem que ter aparência hoje, né? Tudo que tem que ter imagem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, tudo tem que ter um vídeo, tudo tem que ter um slide. E não é nada de errado nisso. Mas muitos estão usando desses artifícios para conquistar e prender você. Quem está me entendendo, diga amém. E aí você decide consumir uma comida que é lá de fora, que você não conhece. E a comida é aparentemente bem. Mas você não sabe em que ambiente ela foi produzida. Você não sabe a higiene que foi utilizada lá. Você não sabe a segurança que tem lá. E aí você come. Só que aquela comida está contaminada. O que vai acontecer com você? Você vai passar mal, vai te intoxicar. Você vai passar mal, você vai ter ânsia, vai ter que vomitar. Então eu estou chamando a atenção da igreja, porque é muito disso que tem na internet. Não tem problema você consumir, irmão, você é livre, amém? Mas você é livre para também discernir entre o bem e o mal. Amém? Glória a Deus. Mas deixa eu dar um alerta para você. A comida de casa pode até não ser tão glamourosa. A aparência dela pode até não ser tão boa. Mas sabe a comida que sua mãe faz? Que sua esposa faz? É a mais segura. Às vezes é algo simples. É aquela coisa que você chega do domingo à noite, pega o que sobrou do almoço, né? Um arroz, um feijão, o que sobrou de mistura. Aí você olha assim, tá pouco para nós, vai ter que fazer um improvisar aqui. Você mistura tudo, faz um virado lá, mistura e come aquilo, e aquilo te sustenta a semana. Você vai trabalhar na segunda, e aquilo não te faz mal, e aquilo faz bem para a sua saúde. É simples, mas é seguro. Essa é a palavra do Evangelho. Esse é o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Pode não parecer nada muito brilhante, eloquente, fantástico. Pode não parecer novidadesco. Mas ela é segura para a sua alma. Amém, irmão? Então, é exatamente isso. É a aparência que Paulo está falando. Desses homens, desses falsos mestres, que têm aparência de bem, mas que trazem são engano. Tem cara de crente, fala como crente, se veste como crente, mas o seu coração é ímpio, é joio no meio do trigo, nega o poder do Evangelho. E o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Então Paulo está falando, cuidado com esses. Aí ele fala, a orientação é afasta-se desses, nem coma com ele, fique longe desses. Então a palavra de alerta é para você discernir, para você ser criterioso, para você tomar cuidado com aquilo que você está consumindo. Amém, irmãos? E essa alerta é importante. Sabe por quê? Porque a partir desse texto, ele vai chamar a atenção de Timóteo. Então ele já falou a respeito dos homens que amam a si mesmos.
falou a respeito dos homens que não amam o próximo, falou a respeito desses falsos mestres, e agora ele se volta para Timóteo, e ele usa um termo interessante para Timóteo, que eu acho maravilhoso. Se fosse lá no Nordeste, ele fala assim, tu macho, é assim que tu vai fazer. Ele fala assim, tu porém, e ele usa um termo também, tu no entanto. Então Paulo coloca Timóteo em uma direção de oposição. Paulo coloca Timóteo do outro lado, do outro polo. Quem está me entendendo, diga amém. Em oposição, em conflito direto, na contramão. Porque Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tu porém é diferente. Tu não é como eles. Você é diferente, Timóteo. Então ele usa esses termos que é fantástico. Porque o que ele quer dizer para Timóteo? Ele quer falar para Timóteo, Timóteo, tu é homem de Deus, rapaz. Tu é mulher de Deus. Tu é um jovem que tem um chamado. Tu é um jovem que tem um propósito. Tu é diferente de todos esses. E aí Paulo vai orientar e vai ensinar Timóteo. Porque o que Paulo está querendo dizer é que, Timóteo, tu não é assim. Timóteo, você já foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, Timóteo. Agora, você é diferente. Você não pertence mais a esse meio. Você é de outro reino. Você tem outro pai. Você tem outra natureza. Você não é assim, Timóteo. Você não pensa como eles pensam. Você não fala como eles falam, Timóteo. Você não tem a atitude que eles têm, Timóteo. É isso que Paulo está falando a Timóteo e, portanto, falando a nós. Amém, irmãos? Que somos igreja do Senhor. Somos discípulos de Cristo. Paulo está nos falando, vocês são diferentes. O fato é que essa orientação de Paulo, quando Paulo coloca Timóteo e coloca cada coisa no seu lugar, automaticamente ele coloca Timóteo em sinal de oposição. E é aqui que está o outro sinal do fim dos tempos que eu falei para os irmãos. Que é a polarização. É escolher um lado. A polarização nada mais é do que escolher um lado. Essa palavra polarização, ela é derivada da física, é derivada da elétrica, que tem o polo positivo e tem o polo negativo. São lados opostos, diferentes, que se opõem. Então Paulo dizendo, Timóteo, você é diferente, porque você é diferente, você está em oposição, você está do outro lado, você faz parte do outro time, Timóteo. Paulo está falando para a igreja, vocês não são como eles. Aliás, vocês estão contra eles, esses homens. E aí, nós temos esse termo, a polarização. E esse é um termo que é inevitável, ele é inevitável porque ele é um sinal dos tempos. E ele é inevitável porque ele vem desde o princípio. Desde o princípio, sempre houve dois polos, amém, irmãos? Sempre houve polarização, amém? Essa polarização é o bem contra o mal. Essa polarização é o espírito de Cristo e o espírito do anticristo. Essa polarização você vai ver em várias áreas da vida. É inevitável isso. Você vai ter o capitalismo e em oposição você vai ter o socialismo. Então são termos que são inevitáveis. Não tem como fugir deles. O problema é que existe um discurso na sociedade hoje, que ele é sutil. Ele parece romântico, muito bonito, ele tem aparência de bem. Mas o intuito qual que é? O intuito é o ecumenismo. O intuito é misturar o bem com o mal. O intuito é colocar tudo no mesmo pacote. Quem está me entendendo? Mas Paulo está dizendo, você é diferente. Você não faz parte mais disso. Você foi tirado daí. Talvez ao pensar isso, talvez você, ao me ouvir falar, talvez você pense, não, mas isso está muito parecendo com um discurso de ódio. Não, não é, irmãos. É isso que eles vão falar. Eles vão falar que é discurso de ódio. E eles vão falar também que o amor venceu. Mas o povo está se lascando. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja, né? E não ficarmos intimidados de falarmos a verdade, de nos posicionar contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque não existe comunhão de luz com as trevas.
A palavra de Deus diz que quem quiser ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Paulo escreve isso em outras cartas. O próprio Jesus disse: quem não é por nós, será contra nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, essa é uma palavra de alerta para nós como igreja, para entendermos que nós estamos em oposição. Porque tem muita gente em cima do muro, tem muita gente indeciso, tem muita gente tímido. Quer dizer, tímido é uma palavra bonita, né? Apocalipse 21:8. Eu gosto dessa tradução porque ela remete ao original, que é o que significa a palavra tímido. Alguém me perguntou essa semana. Mas a palavra tímido, na verdade, é o quê? Mas os covardes. O que é o covarde? É aquele que não se posiciona. É aquele que fica em cima do muro. É aquele que não escolhe um lado. Quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual aqui é de todo tipo, tá, irmão? Porque o homossexual que não se converte vai para o inferno, mas o dono de casa, pai de família que adultera, se não se arrepender, também vai para o mesmo inferno. Então aqui é todas as áreas. Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quem é que está dizendo? É o pastor Edmar que está dizendo isso? É o pastor Ricardo? É a comunidade de Teleios? Não, está escrito. Está escrito. Então nós precisamos nos posicionar a favor da verdade. Esse posicionamento tem que ser prático na nossa vida. E não se acovardarmos. Apocalipse 22:11. Enquanto ele projeta Apocalipse 22:11. Uma frase que o Luiz postou essa semana e eu copiei dele. Uma frase de João Calvino, homem de Deus. Ele disse a seguinte frase: o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Então esse é o nosso chamado. É o chamado para a guerra. É o chamado para estar em oposição, amém, irmãos? Eu não sei se alguém te falou, mas eu quero deixar claro para você. Você não foi chamado, não foi salvo por Deus para viver num parquinho, vivendo, esperando a volta de Jesus, não. Nós fomos chamados para uma guerra, para uma batalha, e que temos que escolher um lado. Aliás, se você aceitou Jesus, você já escolheu o lado. Você já definiu quem que é o seu adversário, amém? Então nós estamos nessa guerra, mas a nossa guerra, ela não é contra pessoas. Nós não temos inimigos humanos, amém, irmãos? A palavra de Deus diz que a nossa guerra é o quê? Ela é espiritual. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores das regiões celestiais. Nossa guerra é contra Satanás e os anjos caídos. E nós estamos em oposição a isso. Então não é discurso de ódio, porque não temos inimigos humanos, mas a nossa guerra são contra todas as mentiras, todas as falácias, todas as narrativas malignas deste mundo caído. Amém, irmãos? Por que eu falo dessa polarização é inevitável? Porque Jesus falou a respeito disso. Ele disse que o tempo do fim seria assim. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. A santificar-se. Essa é a palavra de Deus para nós como igreja, nessa noite. Que você saia daqui posicionado, consciente de quem você é em Cristo Jesus. Tu, porém, é diferente no meio de um mundo caído, de um mundo em trevas. E nós somos luz e sal, amém, irmãos? Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E nós somos luz. Não podemos negligenciar, não podemos nos omitir, não podemos nos calar, porque somos luz. Somos luz, sabe por quê? Paulo vai dizer para Timóteo. A maneira de nós vencermos, de sobressairmos. E no verso 10 ele vai dizer:
Como que nós guerreamos? Como que nós vencemos? Como que nós lutamos? É fazendo militância política? É fazendo crítica na internet? É arrumando confusão na rede social? Não, Paulo vai dizer como é que nós vencemos. E ele diz assim, no verso 10, segue. É seguindo. Mas você tem seguido. Essa é a maneira que você vence. Seguido o quê? Seguido a palavra. Seguindo a teologia de Paulo, os ensinos de Paulo, a verdade do Evangelho. Então a maneira prática de nós vencermos é o quê? Seguir. É colocar em prática, é viver, amém, irmãos? Não precisamos fazer mais nada. Você só precisa sair daqui, consciente de que o que você ouviu aqui você precisa praticar. Colocar em prática. Fazer com que isso se torne algo na sua vida durante a semana. Só isso, praticar. Então Paulo está dizendo, olha, a maneira de você vencer é praticar. E à medida que você pratica, você vai ser luz. E você vai ser sal. Essa é a maneira que nós vencemos. Aí ele usa também um segundo termo que ele fala assim, olha, a maneira de você vencer é você permanecer. Porque muitos já começaram a praticar. Mas vieram dificuldades, lutas, tribulações. O que ele fez? Parou de praticar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra. Então, Paulo está falando para Timóteo, olha Timóteo, a maneira de você vencer, além de praticar, você permanecer. Precisa-se permanecer. Foi aquilo que o pastor Ricardo ensinou a semana passada para nós. Perseverar no ensino. Permanecer naquilo que você recebeu. Paulo está falando a respeito do ensino que Timóteo recebeu de quem? Da sua mãe e da sua avó. Que o instruíram nas sagradas letras, no princípio do Evangelho, da palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmãos, não se intimide, se posicione, pratique a palavra de Deus e seja luz do mundo e sal da terra. Sabe por que é tão importante, irmãos? Isso. Porque só assim você pode ser luz, só praticando. O Éder ministrou e disse que só o exemplo é capaz de arrastar, de conduzir. Essa é a verdade. Um exemplo bem prático. Imagine que de repente apague todas as luzes aqui e fique aquele breu, tudo em trevas. Você não consegue enxergar um palmo além, um palmo à sua frente. Muito bem. Nessa hora você está em densas trevas, escuridão, ignorância. É assim que o mundo está. Mas a menor luz que você vê, ela vai guiar você, sim ou não? Ainda que seja um pequeno ponto de luz longe, essa luz vai servir de referência. É por isso que quando nós implantamos o sistema de bombeiro aqui, de emergência, a gente tem as luzes de emergência. Para que servem as luzes de emergência? Porque se houver uma pane, escuridão total, são essas luzes que vão te conduzir à vida, que vão preservar a sua vida, que vão salvar a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Você é luz, porque o nosso Deus é luz. E é essa luz que conduzem outros que estão nessas trevas terríveis à salvação, à vida eterna. Amém, irmãos? Para encerrar, 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3. Por que Paulo faz questão de deixar isso claro para Timóteo? Para a igreja, para nós. Por um motivo. Está escrito aqui. O que receio, Paulo está dizendo, o que eu temo, e quero evitar a todo custo, é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Que é o que tem acontecido, infelizmente, com muitos crentes, apostasia. Eles perderam de vista, porque foram enganados por Satanás, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples.
Irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho é uma mesa, um pão para compartilhar, uma bacia, uma toalha e um coração para servir. O Evangelho é simples. Esse é o medo de Paulo, que os irmãos perdessem de vista isso. O Evangelho é simples, irmãos. O Evangelho é quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, em uma casa, em um lugar qualquer, onde não há pregador famoso, onde não há músico famoso, onde não há luz, onde não há fumaça, onde não há glamour, onde não há purpurina. O Evangelho é simples. Pessoas que estão ali para compartilhar a palavra de Deus, a presença de Cristo Jesus em nosso meio. Amém? Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus.